Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11, nós vamos ler a partir do 23. Hoje nós vamos falar sobre fé. Amém? Como ativar vamos ativar a sua fé. Hebreus 11, 23. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler até o 29. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme com que vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te louvar e agradecer o teu santo nome. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Que teu Santo Espírito venha falar com cada um de nós nesta noite. Que não venha nada do meu espírito, mas que venha direto do teu espírito ao nosso. Desde já eu repreendo todo ataque do inimigo, todo o cochicho do inimigo, para que venha atrapalhar aquilo que o Espírito Santo venha falar conosco nesta noite. E já te agradecemos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui nesse texto a vida de Moisés, né? Moisés declara, né, que ele foi um homem que foi movido pela fé, né? Todas as atitudes que nós vemos na história de Moisés, ele foi movido pela fé. E Moisés não é um homem, né, um cristão, um homem de Deus, um escolhido por Deus, como nós. Cada um de nós aqui é uma pessoa escolhida pelo Senhor. E talvez você fale assim, mas eu tenho fé. E a palavra de Deus diz que nós temos que ter fé como um grão de mostarda, né? Que é a menor da semente. Pelo menos essa fé você tem que ter. Mas pode ser que você tenha essa fé, mas não tenha sentido o poder desta fé. Amém? Você pode acreditar até mesmo na fé das outras pessoas, do que está, de como ela tem fé, do que na sua fé. Amém? Então nessa noite, nós vamos falar algumas coisas aqui, dentro da palavra de Deus, para você entender como é que nós adquirimos essa fé poderosa de Deus. Amém? Abra lá em Romanos 10, 17. Como é que você pode exercer a tua fé de forma poderosa? Em Romanos 10, 17,
se vocês abrirem, fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, você precisa, ouvir a palavra de Deus. Primeira coisa, para você ter fé, você tem que ouvir a palavra de Deus. Então, você tem que meditar na palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ouvir, você tem que vir aos cultos, ouvir a palavra, ou dirigir no seu carro, ouvir uma ministração. Como nós aqui na igreja, nós gravamos todas as ministrações de domingo e fica lá no grupo. Então você tem que, durante a semana, na segunda em diante, continuar ouvindo a palavra que foi ministrada, porque eu creio que a palavra, cada dia, ela se renova e Deus vai falando. Amém? Eu tenho costume, porque eu não consigo, às vezes, eu já até tentei aqui no altar trabalhar com tablet para fazer igual ao apóstolo, mas não, eu gosto de escrever. Toda a minha ministração eu gosto de fazer o esboço, eu gosto de escrever e guardar a ministração que foi feita, até mesmo dos pastores que estão aqui. Eu anoto, eu aprendi isso com o meu primeiro pastor. Então, a gente sempre tinha uma agenda na mão, porque na hora que a pessoa está ministrando, Deus fala alguma coisa com você ali naquela hora e é bom anotar. Amém? Vocês precisam ter esse costume. Pega um caderno, pega uma agenda e traga. Não fica só no celular. É bom anotar. É bom você, porque Deus vai falar alguma coisa com você. E Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Então, nossa primeira coisa, para ativar o poder da fé na sua vida, você precisa ouvir a palavra. Você precisa ler a palavra. Porque quando você está lendo, você está ouvindo. Porque o Espírito Santo, ele fala com a gente, dando a revelação. Porque senão se torna apenas um livro. Mais um livro que você está lendo. Não, mas na hora que você lê, o Espírito Santo vai te dando um entendimento do que Deus está falando agora com você. Então, eu quero ter fé. Primeira coisa, eu vou ser um ouvinte da palavra de Deus. Eu vou estar por isso que nós temos cultos, senão não existiriam cultos, que precisa ser ouvido. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, abra lá em Marcos 11, 23. Deixa eu procurar meu Marcos. Amém. Marcos 11, 23 fala assim. Glória a Deus, aleluia, misericórdia. Acharam, Marcos? José, você está com Bíblia? José Miguel, arruma a Bíblia para o José Miguel. Marcos 11, 23 fala assim: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? Então aqui a palavra está falando que, se você crer, você tem que declarar. Se você tem fé, você tem que declarar com a sua boca que a dificuldade, a situação, seja o que for na sua vida, ela vai mudar. Mas precisa aqui, que está falando, que você, aqui não fala que você tem que falar para esse monte, para ele sair do lugar. Então você tem que declarar, tem que sair da sua boca. Você não pode falar assim, eu tenho fé, mas, se Deus quiser, ele faz. Não, declare como já tivesse acontecido. Sabe? Que nós estamos vivendo o momento do sobrenatural de Deus esse ano, amém? Então, a nossa fé, ela precisa ser ativada nas declarações. É uma casa própria que você quer? Então, começa a declarar o lugar, quantos cômodos vai ter, aonde você vai morar. Que carro que eu quero, é assim, essa cor. Comece a abrir a sua boca e declarar. É o trabalho, aonde você quer trabalhar? Comece a declarar. O sobrenatural de Deus só vai sair através de você, através da tua
palavra daquilo que você declara. Se você está declarando derrotas, você só vai ter derrotas. Então, comece a declarar a palavra de Deus. Isso é ter fé no que você não viu, mas como já tivesse visto. Amém? Isso é em qualquer circunstância, amém? É você acreditar que vai acontecer mesmo não vendo. A palavra de Deus diz também que a fé sem obra é morta, que está lá em Tiago 2,17. Então, se a palavra de Deus fala que a fé é morta sem obra, é porque você tem que tomar posição, você tem que tomar decisões, você tem que se preparar e você tem que agir. Então, fé sem obra é morta. Quando ele está falando obra, não é a obra aqui na igreja, é obra na tua vida. Você tem que agir pela fé e não ficar parado. Amém? Glória a Deus. Lá em Hebreus 11:1, vamos lá. Vamos voltar para Hebreus. Hebreus 11. Hebreus 11:1. Fala assim. A fé, olha aqui que nós acabamos de falar, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, a fé é a certeza das coisas que você espera e a convicção de fatos que você não se vê. Então, a convicção que você tem sem estar vendo. Amém? Você tem que ser convicto. Você tem que acreditar pela fé que você já tem, mesmo sem estar vendo. Mesmo a situação não esteja mudando na sua casa, na sua família, no seu trabalho, mas você já tem que andar por fé. Amém? Porque a palavra de Deus não fala que o justo viverá por fé. Então, nós não vivemos por aquilo que o mundo rege, mas nós vivemos por aquilo que Cristo diz na palavra de Deus. Amém? Amém. Então, vamos voltar lá em Hebreus, que nós vamos no versículo lá, que nós estávamos lendo, o 11, o 23, que fala assim, né? Voltando lá no 11, 23, fala que pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Amém? A fé não tem medo. Amém? A fé não tem medo do que vai acontecer, do que pode acontecer. Nós vemos aqui os pais de Moisés, eles não ficaram amedrontados com o decreto do rei. O rei tinha falado que ia matar todos os primogênitos. E ela não ficou amedrontada com o decreto do rei. Então nós não podemos ficar com medo do que não vai acontecer, ou como que está, o que vai acontecer amanhã. A gente tem que crer pela fé que o nosso Deus é um Deus poderoso para mudar toda e qualquer situação, e Ele nunca nos deixa sozinhos. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, nós vemos, quando nós falamos lá que a obra de Deus pela fé, ela não é morta, né? A obra, fé sem obra é morta. Nós vemos aqui o Moisés. Moisés, ele foi criado num palácio, onde ele tinha de tudo. Rico, bons estudos, comendo de bom, de melhor. Mas ele tomou uma decisão, que nós vemos aqui na palavra de Deus, de largar tudo e ir para o deserto passar necessidade com o povo. Houve uma decisão. Então, fé sem obra é morta. Então, ele não olhou pela situação
do que ele estava vendo. Porque se ele visse a situação do povo de Israel, ele ia ficar lá no palácio, né? No bom, no melhor, onde ele tinha de tudo e não estava passando necessidade. Ele preferiu, né, tomar a decisão de Deus para a vida dele e crendo que Deus ia ter um bom final. Que o final das coisas é melhor que o começo. Amém? Que ali, ele não viu a situação pelas vistas normais. Ele viu por aquilo que ele cria que Deus tinha para a vida dele, que ele seria a pessoa escolhida para salvar um povo. Amém? E com a gente não é diferente. Deus te escolheu. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Amém? Então, fé não vê dificuldade. A fé, ela olha as possibilidades. Então, não olha a dificuldade que você está passando. Olha as possibilidades. Amém? Nós temos que crer que nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que muda toda e qualquer situação na nossa vida. Então, você não crê? Quando nós vemos a palavra de Deus, nós temos que lembrar, Deus que criou tudo, céu, a terra, os animais, que nos criou. Se nós acreditamos em tudo isso, por que nós não vamos acreditar que Deus pode mudar a nossa vida? Amém? Lá no versículo, continuando lá em Hebreus, no 24 fala, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Aqui que nós acabamos de falar. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, usufruir prazeres transitórios do pecado. Outra coisa aqui que Moisés fez. Pela fé, Moisés renunciou o pecado. Aqui nós vemos ele falando aqui, que ele preferiu, né, ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então, Moisés preferiu a renunciar o pecado. É outra decisão que nós temos que tomar em nossas vidas. Pela fé, você tem que renunciar tudo que te leva a pecar. Tudo que é contrário à palavra de Deus. E viver uma vida de santidade. Amém? Amém. Então, pela fé, tome decisões na tua vida. O que te leva a pecar? Pela fé, você vai ter que largar tudo isso e fazer parte de um povo que serve ao Deus do impossível e agradar a Deus. A Bíblia fala que o justo vive pela fé. E a fé, amados, nos traz saúde espiritual. Quando nós acreditamos, não pelos nossos olhos, a situação das nossas vidas, mas por aquilo que nós cremos, vem saúde. Eu era uma pessoa muito ansiosa, né, pastor? Era uma ansiedade, e eu lembro que o apóstolo sempre falava isso para mim. E Deus tem trabalhado muito isso na minha vida. Ele falava, e ele era muito calmo demais, o apóstolo, né? Então, às vezes, ele até me poupava de algumas coisas, porque eu ficava super ansiosa pro dia de amanhã, como que vai ser e tal. E ele falava, tudo está nas mãos do Senhor. E com certeza, tudo dava certo. E como tem dado. Amém? Nas nossas vidas. E eu falo saúde espiritual porque isso me fazia mal. Sabe? Eu ficava mal. Até comentei com a Teca esses dias até. Vem aquelas notícias, até essa semana veio aquela notícia assim, a gente estava tão feliz aqui, né, Teca? Fazendo a obra do Senhor, e vem aquelas notícias assim que você fala, meu Deus, que seta do cão. Aí eu falei para a Teca, você acredita que aquela notícia me fez mal? Meu, acordei com uma dor de estômago, meu. Aí ela falou, bispo, não fica assim, tá, a gente conversando, mas o que é? É a ansiedade, sabe?
Aí eu falei, meu Deus, mas se eu creio, se eu tenho fé, eu não posso ficar assim. Aí eu já comecei a orar, repreender e foi embora. Aí eu não aceito mais isso na minha vida. Eu falei, não, em nome de Jesus. E Deus foi falando comigo sobre fé. Laísa, fé, tenha fé. Tenha fé, porque se fui eu que abri essa porta, eu sou fiel para sustentar. Amém? E eu creio que Ele vai fazer tantas coisas nas nossas vidas aqui neste lugar. Ele vai nos honrar de tal forma que todos vão ver. Amém? É isso que Ele depositou no meu coração esses dias. E graças a Deus por isso, em nome de Jesus. Abre a palavra lá em João 29, no versículo 29. E 29 fala assim, João 29. E bem-aventurados é os que não viram, mas creram. Somos bem-aventurados, somos felizes, porque não estamos vendo, mas nós estamos acreditando como já tivesse acontecido. Amém? João 29. Não? Errei? Não? Depois vocês procuram aí, porque eu marquei errado aqui. Então, a palavra de Deus diz, bem-aventurados que não viram, mas creram. Amém? Então, nós temos que crer sem mesmo ter visto. Voltando lá para Hebreus, vamos ler o 26 e 27. Porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito. Olha aqui, Moisés. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme com quem vê aquilo que é invisível. Olha aqui. Moisés ainda não tinha vivido, experiências com Deus, assim. Então, e pela fé, sem antes mesmo ele ver o invisível, o que Deus ia fazer, mesmo antes dele ter essas experiências, ele já tomou uma posição, e abandonou o Egito. Você precisa abandonar o Egito na tua vida. Sabe? O que tem sido o Egito na tua vida? O que tem atrapalhado a tua fé? O que tem atrapalhado você ter experiência do poder de Deus sobre a tua vida? Você precisa tirar o Egito da tua vida. Em nome do Senhor Jesus, para nós realmente viver o sobrenatural de Deus, coisas que vocês nunca tenham visto e vivido, é o sobrenatural de Deus. Amém? Pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, comece a crer e ver, em nome de Jesus, como Moisés. E no 28 fala assim, pela fé, celebrou a Páscoa. Era João 29, obrigada. Aquele que eu tinha falado. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento no sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Então nós vemos aqui, que Moisés obedeceu a Deus, Ele foi lá, Deus falou que ele tinha que derramar o sangue lá, marcar as casas com sangue, para que os primogênitos não morressem, porque Deus ia
matar todos, e Moisés marcou as casas, né? Deus falou para ele: marca todas as casas do Egito aí, que eu vou matar todos os primogênitos. Aí Moisés foi e marcou só do povo dele, né? De Israel, marcou com sangue as portas para que os filhos deles não morressem. Então, nós vemos aqui que Moisés teve uma experiência com Deus, obedeceu o que Deus mandou, né? Com a certeza, né? Daquilo que Deus ia fazer, mesmo ele não vendo, mesmo sendo algo invisível. Eu falei assim, ele acreditou e obedeceu. Então, pela fé, você tem que obedecer a Deus. Amém? E lá no 28 fala, pela fé, 28 não, 29. Pela fé, atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados todos. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui que pela fé, né, eles romperam as barreiras, né? O mar foi aberto e ele teve a experiência sobrenatural. Então, nós vamos ver os nossos mares abertos. Hein? Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. Porque pela decisão de Moisés, de ter saído do palácio, largado o Egito, obedecido a Deus e ir para o deserto com o povo, ele pôde viver experiências extraordinárias com Deus e viu o sobrenatural, que foi na hora que abriu o mar, de pés secos eles atravessaram e todos os soldados, depois que entraram no mar, morreram. Amém? Então, esse Deus é o mesmo Deus e ele não muda. É o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, e Deus quer que você também veja o seu mar sendo aberto. Amém? Então, Deus quer te mostrar pela fé, você veja a sua cura, a sua família sendo transformada, né? O seu trabalho, o seu carro, sua casa, o que você deseja, pela fé comece a visualizar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E nós vamos, pela fé, viver a nossa palavra profética para esse ano de 2019. Né? Que está lá em 1 Coríntios 2,19, que fala o quê? Vamos lá, igreja, todo mundo. Nem olhos viram, isso é que Deus tem para cada um de nós, amém? Então, se você precisa de cura, comece a declarar. Você ouviu a palavra hoje, amém? Primeira coisa, você ouviu a palavra, amém? Você vai começar a declarar agora. Não por aquilo que você está vivendo, mas por aquilo que você acredita. Eu não acredito no que os médicos estão falando. Eu acredito num Deus que cura. Amém? Eu acredito num Deus que fala que eu e minha casa servirá ao Senhor. Então eu não acredito que na minha casa todos serão salvos. Amém? E não que só eu vou ser salva. Não. Eu acredito que a minha parentela vai ser salva também. Amém? Vocês têm que acreditar. Amém? Eu acredito que na minha casa há fartura. Eu acredito que não há necessidade no nosso meio. Eu acredito que nós seremos uma igreja como a de Atos, que tudo tinha em comum e que nada faltava, e que nós podemos ajudar o nosso próximo, porque nós vamos ter em sobra. Amém? Amém. Vocês acreditam nisso? Não pelo que você está vendo e vivendo na tua vida, mas por aquilo que você acredita, pela fé no Deus que pode mostrar através do nosso querido Espírito Santo como nós temos que viver. Larga o pecado, larga o que te afasta de Deus. Seja o que for, o que está te afastando de estar na casa do Pai,
de estar lendo a palavra, de estar ouvindo, de estar orando, largue, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor e depois vamos para a ceia, amém?